A CPI, hoje saiu uma notícia interessante, né? Saiu uma fala do senador Renan Calheiros dizendo o seguinte: a CPI, com 2 dias de CPI, 2 depoimentos do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e do ex-ministro Nelson Tais, Renan chegou à conclusão. Renan tem uma assessoria muito boa, 4 assessores de primeira qualidade, está saindo aí nos jornais, estão trabalhando para ele, a assessoria do Senado é extremamente qualificada, está chegando à conclusão de que nas gestões, e ele vai perseguir esse ponto, eu acho que não é difícil isso estar presente no relatório final da CPI, porque o relatório vai ser votado, tópico a tópico, o relatório final da CPI. Vai ser votado por aqueles membros da CPI que lá estão, que são membros desfavoráveis ao governo. Então, no relatório final, deve constar o que Renan vem falando agora, que enquanto estavam Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais no Ministério, foi criado como se fosse um ministério paralelo da saúde. E Bolsonaro se consultou com outros médicos, com outras figuras, e foi tentando empurrar outras decisões. Isso está hoje nos jornais sendo dito. Agora, tão ou mais importante do que isso, veja só, a CPI ela está sendo muito desfavorável, somente 2 dias de CPI são muito desfavoráveis ao governo. Eu não vejo como o governo vai se defender. O governo reclama, né? A nossa tropa de choque foi ruim no primeiro dia, temos que treinar Pazuello. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Estão todas as provas aí, provas por meio de depoimentos e provas documentais. Tem o site do Ministério da Saúde que fez lá, você preenchia seus dados e saía lá o kit Covid, que tinha receita de cloroquina, independentemente do que a pessoa preenchesse, o resultado era o mesmo. Está tudo documentado, coisas muito explícitas, reuniões oficiais com a Pfizer. Semana que vem vão lá os representantes das vacinas na CPI, né? 2 diretores executivos, CEOs da Pfizer, o anterior, que estava no ano passado, e agora atual CEO. E tem algo interessante que eu vou ler aqui, né, que foi noticiado hoje no estado de São Paulo. Teve no MP do Amazonas, Mayra Pinheiro. Quem é Mayra Pinheiro? Coloque no Google, médica Mayra Pinheiro. Aí você vai ver lá, ela foi candidata em 2018 na chapa do candidato a governador do PSDB no Ceará. Ela foi candidata a senadora, tá? Era um general lá, enfim, um militar que foi candidato ao PSDB. E ela foi, eu não sei se você se recorda, várias imagens dos médicos cubanos chegando no Brasil. Era uma médica pediatra, ela foi ao aeroporto rejeitar a chegada dos médicos cubanos. Então ela vem sendo uma militante aí de extrema direita no Ceará, uma médica pediatra, e se envolveu com a política. E depois disso, quando começou o governo Bolsonaro, ela foi chamada para o Ministério da Saúde. Bolsonaro disse: Mandetta, coloca ela em algum lugar aí. Ele colocou lá na área de recursos humanos. Né? E ela foi ficando na área de recursos humanos. Quando chegou o general Pazuello, ela ganhou o apelido de Capitã Cloroquina, porque ela circulou o Brasil defendendo a utilização da cloroquina. Pois bem, tem aqui hoje uma matéria, isso aconteceu, já foi vazado, né? O Ministério Público faz isso ilegalmente, vaza os depoimentos, mas foi vazado, se eu não me engano, no jornal Estado de São Paulo de hoje, o depoimento dela, Mayra Pinheiro, ao Ministério Público do Amazonas com relação ao sistema da cloroquina. Então ela foi depor lá, é claro que ela vai na CPI, vai ser convocada para a CPI. Olha o que ela diz no depoimento. Todas as atividades que foram demandadas inicialmente foram feitas por mim, porque foi delegada essa competência pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nós fizemos uma série de ações que foram planejadas inicialmente por mim. Uma delas foi de levar os médicos, enfim, voluntários à unidade de saúde. E ela foi. Aquela crise do Amazonas tem muito a ver com isso. Eles estavam lá, o Pazuello foi lá no Amazonas, ele estava avisado que tinha a crise do oxigênio, mas ele não deu bola para isso, ele foi lá divulgar o uso da cloroquina. E aí, quando ele desembarca lá, tem a crise do oxigênio. Né? E ela tinha ido na frente dele para preparar tudo isso. Então, isso não tem como o Pazuello escapar disso. Ela será chamada na CPI, não duvido que antes da ida do Pazuello, mas não faz muita diferença. E ela vai dizer: olha, recebi ordens do Pazuello para fazer o que eu fiz, era funcionária do Ministério da Saúde. E aí Pazuello vai ter que se confrontar com isso, está tudo documentado. Ela acabou de declarar isso para o MP. Então os militares não têm nem como espernear
né? Porque eles vão dizer, não, olha, a CPI está fazendo isso, está apertando, mas isso já foi. Ela não vai declarar nada diferente na CPI. Já está no MP do Amazonas isso aí. E está nos jornais hoje. Então isso vai ser um baita problema para o ex-ministro Eduardo Pazuello. Ele vai lá, vai ter que se confrontar com esse depoimento. Vamos supor que ela não vá, um senador vai pegar esse depoimento, a assessoria hoje já pegou essa mesma coisa que eu acabei de ler aqui nesse vídeo, né? E um senador vai dizer, olha, a doutora Mayra Pinheiro, está aqui o seu depoimento, eu peguei aqui, está o seu depoimento para o MP do Amazonas. Confirma isso para essa CPI? Ela vai dizer, confirmo. E aí, quando o Pazuello, né, quando o Pazuello estiver lá, eles vão dizer, olha, está aqui o depoimento dela para o MP. Né? E aí, você deu ordens para ela, ele vai dizer o quê? A situação de Pazuello é muito difícil. Né? Já saiu matérias, né, os militares querem se afastar de Pazuello, aí não tem proteção nenhuma. Como é que funciona a política? E ninguém vai proteger Pazuello. Nenhum militar vai proteger Pazuello. Ele vai ser jogado às feras. E aí, vamos ver o que ele vai fazer. Tem toda essa história que ele está sendo treinado pelo Palácio do Planalto para depor na CPI, que durante esse treinamento ele não consegue se segurar, o nervosismo ele em algum momento explode, perde o controle dos nervos, né? Se ele fizer algo desse tipo, porque o depoimento dele será muito cansativo e ele irá ser muito provocado, tá? E sem ter armas para... O que ele vai fazer? Vai levantar uma arma e atirar nos senadores? Ele não vai ter, essa opção não existe, né? Então Pazuello vai ser muito provocado pelos senadores, né? E aí os senadores vão dizer, olha, a Mayra Pinheiro declarou isso aqui. E aí? O que a gente faz? Ela declarou isso aqui. O que a gente faz? Você deu ou não deu ordens, né? E ele não vai poder mentir, ele vai ser arrolado como testemunha. A não ser que Pazuello diga, não, eu recebi ordem de Bolsonaro para fazer isso. Enfim, a confusão que vem pela frente é bastante grande. Né? Não se iluda com o resultado final da CPI. Tá? Por quê? Porque a CPI vai votar um relatório, vai ter um relatório final com recomendações. Então a CPI pode dizer, não, Bolsonaro foi responsável, né? Daí a ter uma consequência maior, a CPI, aquilo ali, tudo pode ir para um outro inquérito. É claro, né, eu já vinha falando isso, olha, na minha conta de Twitter, eu venho dizendo isso há muito tempo. Pazuello vai se dar mal. O mínimo que vai acontecer com o Pazuello é perder grande parte, se não todo o seu patrimônio, pagando advogados para se defender na justiça. E isso já vai ser uma punição gigante, tá? E se é que ele não vai ser condenado, eventualmente preso, que seja por um pequeno período. Mas, enfim, a situação de Pazuello é muito difícil. Não haverá militar para proteger Pazuello. Repito, ele já está sendo rifado. Os militares querem distância de Pazuello. E ninguém do mundo político vai protegê-lo. Ele nunca fez parte de nenhum partido, não tem nenhum tipo de entranhamento, né, ou alianças dentro de um partido, né, não tem nenhum motivo para ele ser protegido por ninguém. Então, para Pazuello se defender, ele vai ter que empurrar, a delação é aquele negócio, delata-se para cima, não delata para baixo. Né, e só tem uma coisa para Pazuello fazer para cima, que é entregar o presidente da República. Agora, isso numa CPI teria uma consequência de impeachment de Bolsonaro? Evidentemente que não. Né, mas teria um desgaste muito grande de Bolsonaro. Ele iria ser colocado contra a parede em diversas coisas, a cloroquina sendo uma delas, as vacinas também. As vacinas eu acho mais grave, a gente vai saber na semana que vem, quando a Pfizer for lá prestar os esclarecimentos, enfim, levar os fatos da Pfizer. Se ficar claro também que por ordem de Bolsonaro, o governo recusou a oferta inicial da Pfizer, e tem toda aquela desculpa que Bolsonaro dava de que o contrato da Pfizer eximia a Pfizer de qualquer efeito colateral das vacinas, e depois veio saber que todos os contratos são assim. Então, se ficar claro isso, a Pfizer vai lá, o cara, né, os executivos da Pfizer vão dizer, olha, mas o nosso contrato não tem nada diferente do contrato da Coronavac, do contrato da AstraZeneca, não tem nada diferente. Né? Se for isso mesmo, a situação de Bolsonaro se complicará. Né? Se não no governo, quando ele sair do governo. Todo presidente é muito poderoso. Tá? O cargo de presidente da República lhe dá muitas prerrogativas, é um cargo muito protegido. É um castelo totalmente protegido, com um fosso cheio de jacarés. Enfim, é muito difícil entrar. Né? Você procure aí se tem algum caso de primeiro-ministro ou presidente que tenha sido condenado e preso exercendo o cargo. Isso não existe. Tá?
ele pode acontecer com ele depois de sair do cargo. Então essa CPI ela desgasta Bolsonaro durante o governo e pode deixar esses filhotes, né, lá para frente com consequências muito ruins para Bolsonaro. Tá? Isso é o que você, né, colocando aí, né, as suas expectativas, né, de forma muito concreta, deveria imaginar para essa CPI. Eu agradeço, peço que se inscreva no canal, peço que divulgue esse canal, peço que comente os vídeos, peço que curta os vídeos. Um grande abraço.